gente vai começar de onde nós paramos, né? Nós vamos começar de onde nós paramos. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 17. Nós vamos ler até o 20. 5 de Mateus, versículo 17 em diante. Não pensem que vim revogar ou abolir a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Amém? Nós vimos, não lembro se na penúltima exposição, acho que foi na penúltima. Na penúltima não. Foi na antepenúltima. Que o tema que introduz o Sermão do Monte é o reino dos céus. Conhecido também como reino de Deus, mas na linguagem de Mateus, reino dos céus, por causa do público para quem ele está escrevendo, que é o público judeu, que não usa o nome de Deus em vão e não gosta de falar no nome de Deus em todo o tempo por considerá-lo sagrado. Essa é a introdução do Sermão do Monte. E nós vimos que pela evangelização Jesus chamou súditos para esse reino, que se tornaram súditos do reino de Deus por meio do arrependimento. A porta de entrada para esse reino é o arrependimento, que é uma mudança de direção, onde a pessoa não mais segue o seu próprio caminho, mas se volta para Deus em obediência. E fazendo uma contextualização dessa obra a partir do texto bíblico como um todo, nós sabemos que arrependimento é uma obra do Espírito. Provém da genuína conversão. Deus trabalhando no interior do homem, fazendo o homem se voltar para Ele. E o texto diz um pouco mais, levando em consideração o seu contexto, que quando Jesus anuncia o reino de Deus, ele está falando da inauguração do reino de Deus e o aspecto presente desse reino, que segundo Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21, é a habitação do Espírito de Deus no coração de cada um de nós. É Deus governando a minha e a sua vida a partir do Espírito dele, a partir do Espírito de Jesus Cristo, assentado no trono dos nossos corações. E aí, introduzindo assim o Sermão do Monte, nós vimos que o Sermão do Monte não é uma lista de regras para serem obedecidas, para que nós sejamos súditos do reino de Deus. Antes, o Sermão do Monte são ensinos de Jesus sobre o que é a vida no reino de Deus. Então nós não estamos falando, quando nós falamos de Sermão do Monte, nós não estamos falando do que nós temos que fazer. Antes nós estamos falando daquilo que nós somos, daquilo que nos tornamos a partir da genuína conversão, a partir do genuíno arrependimento. Tanto que quando nós olhamos para bem-aventuranças na semana retrasada, na verdade não na semana retrasada, né? Na penúltima exposição, nós vimos que ele traça o perfil desse discípulo, desse súdito do reino de Deus, dizendo que nós somos isso, pacificadores, pobres de espírito, manso, aquele negócio todo. E se você faz uma abordagem disso sem levar em consideração isso que nós fizemos aqui como introdução, parece que Jesus está ensinando coisas novas. Parece que Jesus está ignorando a lei que o povo já conhecia, mas não, muito pelo contrário. O Sermão do Monte nada mais é do que uma aplicação correta da lei.
a perspectiva correta da lei. E esse bloco que nós lemos aqui é o bloco central do Sermão do Monte. Para você entender todo o Sermão do Monte, na verdade não só o Sermão do Monte, né, mas todo o ministério de Jesus, todo o ensino de Jesus, tudo aquilo que Jesus ensinou e fez, esse bloco aqui é fundamental. E lendo esse texto aqui, meu Pai da glória, se eu pudesse dar um tema para esse texto aqui que nós lemos, eu diria salvação pela graça mediante a fé. É só isso que tem nesse texto. Se você quisesse pregar o evangelho todos os dias num texto só, você tinha que vir para cá. Esse é o texto do evangelho. Jesus está falando de lei, aquele negócio todo, né? Mas ele está explicando a relação dele com a lei. Por quê? Porque a nossa relação com a lei, você já sabe. Você não sabe a sua relação com a lei? Vamos falar da nossa relação com a lei? Põe por gentileza Romanos 3,19, para a gente ver a nossa relação com a lei. Olha a nossa relação com a lei. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Olha aqui para mim. Qual é o contexto disso? A argumentação do apóstolo Paulo sobre a universalidade do pecado. Capítulo 1, versículo 18 em diante, até o capítulo 3, versículo 20, Paulo está argumentando o seguinte: todos os homens são pecadores. Todos os homens, por natureza, são incapazes de obedecer a Deus. Todos eles, né? E aqui ele está partindo para a conclusão. Porque a pergunta que não cala é a seguinte: cara, você está dizendo que nós somos pecadores? Que todos os homens são pecadores, né? E por que da lei? Por que da lei? Ele começa a dizer por que da lei aqui. A lei foi dada para que todo homem se cale. E fique diante de Deus quietinho, sem reclamar do juízo. Para que toda boca se feche. E não haja desenrolo. E não haja argumento. Lá em casa a Ilana colocou uma lei no banheiro. Vocês viram? A lei do banheiro. Abaixa a tampa do vaso. E ela colocou um papel escrito na frente do banheiro de baixo e do banheiro de cima. A lei estava lá, a lei do banheiro, abaixa a tampa do vaso. Teve um dia que eu, diante da lei do banheiro, saí do banheiro e não abaixei a tampa do vaso. Ela foi tirar uma foto. Mandou para mim, ela falou, pô, tá de brincadeira, né? O que eu pude falar? Qual foi o argumento que eu pude usar? Você fica sem argumento, você fica calado. Porque está escrito na sua frente, abaixa a tampa do vaso e você sai. E deixa a tampa do vaso aberta. É o que a lei de Deus faz. Se um homem quiser ousar e dizer, eu tenho argumentos para dizer a Deus, eu sou justo, a lei é colocada diante dele, e você sabe que a lei não são 10 mandamentos, sabe disso, não sabe? São 613, colocados só na Torá. Eu não gravo nem os 10, que dirá os 613. Como é que eu vou cumprir isso tudo? Então a lei diz, não faça isso, faça aquilo outro. Aí você vai ali, né? Tá certo, consegui, errei, acabou. Acabou, né? E por que acabou? Põe pra gente Tiago, por gentileza. Tiago 2, eu acho que, meu Deus, esqueci. 2:10, eu acho. Olha lá, ó. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la. Então não tem desenrolo. O salário do pecado é a morte, pecou uma vez já é o suficiente para você. Então você fica calado. A lei cala a boca dos homens. A lei de Deus, que as pessoas costumam desprezar, ela fecha a boca dos homens e eles se tornam indesculpáveis. Não há argumento para homem algum. Agora volta para Romanos de novo, para a gente ir para o 20, para que você entenda bem o nosso relacionamento com a lei. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente. Sem a lei, você não sabe que é pecador, mesmo que seja. O que eu estou querendo dizer com isso? Você não pode pisar na grama, mas isso não fica claro para você até que tenha uma placa lá, não pise na grama.
Então a lei veio para trazer para você clareza e consciência de quem você é diante de Deus. Ela diz isso, para que quando você falhar em alguma coisa, você entenda, cara, realmente eu mereço o inferno. Esse é o nosso relacionamento com a lei. Essa é a nossa relação com a lei. E a lei é um elemento fundamental nessa ideia de salvação e redenção. Aprove a Deus colocá-la ali para desenvolver o plano da redenção. Levítico, capítulo 18, versículo 5. Versículo 5, a lei diz isso. Vai colocar para a gente? Vamos ver. Obedeçam os meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Então a gente obedece toda a lei de Deus e a gente vive, mas se a gente não obedece, acontece o quê? Essa é a nossa relação. Deus estabeleceu assim, se você conseguir ser perfeito, se você não pecar, você pode viver, mas se você pecar, você sabe qual é o salário do pecado. E aí quando Jesus vem, chama pessoas ao arrependimento e diz, você está dentro do reino de Deus porque você se arrependeu. O pessoal fica se perguntando, e a lei? Esses ensinamentos novos, ou supostamente novos que você está trazendo, não estão escritos, não estão expressos na lei. O que a gente vai fazer com a lei de Deus? A gente vai ignorá-la? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Ela é fundamental para que a justiça de Deus seja satisfeita, esteja intocada. A justiça de Deus se revela na sua lei. A lei é uma bênção. É um problema para o pecador, mas ela é uma bênção porque ela é o caráter sistematizado do próprio Deus. E aí, se o nosso relacionamento com a lei é problemático por causa do pecado, se nós não temos condição de cumprir a lei em virtude das nossas limitações, alguém precisa entrar no cenário histórico e fazer aquilo que a gente não consegue. Quando eu olho para o texto que nós lemos, eu acho que ele poderia perfeitamente começar de trás para frente. Ele podia começar do versículo 20 para o versículo 17, que a gente entender muito bem como é que funciona a ideia da redenção por meio da fé na pessoa de Cristo. Mas como Mateus quis dispor desse jeito, vamos de acordo com Mateus, né? E no 17 ele diz o seguinte, não pensem que vim abolir, revogar a lei, ou os profetas. Lei, ele está falando do Pentateuco, amém? Os profetas, os outros escritos. Claro que existe uma divisão mais minuciosa do Antigo Testamento, teologicamente falando, mas o que ele está fazendo é um resumo. Lei e profetas, todo o Antigo Testamento eu não vim abolir, eu não vim jogar fora, eu não vim amassar os 10 mandamentos, eu vim cumprir. Porque se Deus coloca a lei dele como critério para que nós sejamos salvos, ele não pode burlar isso, sem justiça. Ele não pode abrir mão de que se obedeça a lei dele por conveniência. Ele falou, cara, obedece e vive, cumpre e vive. E aí Jesus diz, não, eu não vim acabar com isso não, eu vim cumprir. Eu vim cumprir. E aí eu torno a dizer, irmão, a relação do homem com a lei é uma, mas aqui a gente vai ver o perfeito homem, tendo uma relação perfeita com a perfeita lei de Deus. E quando a gente fala do cumprimento da lei por parte de Jesus, esse cumprimento é tríplice, né? Primeira coisa, Jesus cumpre as profecias do Antigo Testamento que falavam direto dele. Qual é a primeira profecia do Antigo Testamento que fala de Jesus? Você lembra? Gênesis capítulo 3, versículo 15, da semente da mulher. Eu vou levantar um, que vai pisar a cabeça da serpente. E aí as pessoas pensam que profecia só tem nos profetas, né? Todo o Antigo Testamento é profético. Todo ele só fala de uma pessoa, aponta para o futuro, só aponta para um. 5,39 de João, Jesus diz isso, que os homens confiavam nas escrituras do Antigo Testamento, só tinha o Antigo Testamento naquela época, e ele diz, ele dá testemunho de mim, o Antigo Testamento fala de mim. E é uma loucura que as pessoas dizem assim, meu Deus, eu não consigo pregar Jesus no Antigo Testamento. Como se o Antigo Testamento só fala dele? Só fala dele. Só aponta para a obra redentora. Só aponta para aquilo que Deus está fazendo desde antes da fundação do mundo. Só aponta para isso.
Então Jesus é o cumprimento das profecias, existem muitos, o Deus Emanuel, que nasceria de uma virgem, o servo sofredor, que carregaria sobre ele os nossos pecados, um monte de coisa, passa por todo o Antigo Testamento, você vai ver. Então, em primeiro momento, o aspecto profético, né, do Antigo Testamento, as profecias se cumprem em Jesus, apontavam para ele é o cumprimento das profecias. Segundo, ele é aquilo que a lei exigia. A lei de Deus exigia um sacrifício pelos pecados dos homens. Lembra como João Batista apresenta Jesus? Jesus vem, né, desfilando, na fila dos batizandos. O povo vai se batizar, Jesus vem ali na perspectiva de quê? De se batizar também. Na fila dos batizandos, João aponta. Parece que eu vejo todo mundo olhando para trás da fila e Jesus vindo, devagarzinho. E ele poderia, irmão, apresentar Jesus de diversas formas. Ele poderia apresentar Jesus como muitos apresentam Jesus no dia de hoje. Um milagreiro, um resolvedor de problemas, um abridor de portas, né? Um dono de concessionária ou dono de imobiliária. Mas ele diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é o cumprimento daquele sistema sacrificial do Antigo Testamento que era limitado. O autor aos Hebreus diz isso, que o sacerdote tinha que ir de ano em ano, aí levava animais lá para dentro, e todo ano ele tinha que ir para fazer expiação pelos pecados. Mas Jesus, uma vez só, pelo seu próprio sangue, entrou no verdadeiro templo, foi diante de Deus e fez expiação pelo pecado do seu povo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo Paulo diz que ele é o Cordeiro Pascual e a gente já não pode mais se envolver com o pecado, porque ele levou o pecado sobre si. Ele é o cumprimento do Antigo Testamento nesse sentido, mas mais do que isso, Jesus também fez o que nenhum de nós é capaz de fazer. De que maneira ele cumpriu a lei e os profetas? Ele foi obediente. Vamos ver dois textos aqui, dois textos. Filipenses 2:8. Põe pra gente, Gabriel, por gentileza. Um dos textos mais bonitos é o contexto disso, fala da encarnação de Jesus, do esvaziamento dele a kenosis, ele se humilhando, se tornando como um de nós, para quê, Wesley? E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até quando, irmão? Foi obediente até o fim. E é por isso que ele pode reivindicar justiça para os da fé. Não é obediente até meio-dia, né? Tem gente que é obediente até meio-dia, passou de meio-dia. Não é obediente até o Natal. Chegou o Natal, chegou o Carnaval, a obediência vai embora. Até a morte, desde que nasceu. Perfeito, sem pecado nenhum. 1 de Pedro 2:22, por favor, Gabriel. E não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Esse é o seu Cristo. Por que eu digo que esse texto aqui é o texto da salvação pela graça mediante a fé? Porque se nós em algum momento nos encontrarmos desesperados por não conseguirmos cumprir a lei, Ele veio e cumpriu no nosso lugar. Ele fez o que eu não podia fazer, obedeceu onde eu desobedeci. Jesus, ele foi o filho que eu não fui, foi o amigo que eu não sou, foi o vizinho que eu não tenho condição de ser, foi um cidadão exemplar de... Qual é o rosto que está aí na moeda? De César. Então entrega. Vamos exercer a cidadania da maneira correta. Sabe? Até o marido que eu nunca vou ser, naquela cruz ele demonstrou como é que se faz. Perfeito. Obediente em tudo. No meu e no seu lugar. Então, não que eu não tenha que me preocupar com obediência, nós vamos ver isso aqui. Mas ele já começa o texto com o pé na porta. O que a lei exige? Obediência. Você consegue obedecer? Sim ou não? Você é perfeito nas suas ações? Você faz tudo o que deveria fazer? Não! Então ele veio, por bondade, misericórdia e graça,
se humilhou, se fez homem, se tornou parecido com um de nós. E não tem como explicarmos em palavras o que foi essa humilhação. Ele se rebaixou para fazer no meio do seu lugar aquilo que nós deveríamos fazer. Isso é o Evangelho. O Evangelho é Cristo pagando o preço pelos nossos pecados, mas mais do que isso, é fazendo aquilo que nós não poderíamos fazer para garantir a justiça que nós precisávamos diante de Deus. Você entende isso? Então, se alguém está ouvindo Jesus ensinar, chamando os homens ao arrependimento, e ensinando coisas que estão, pelo menos não estão na superfície da lei, ele está explicando aqui, não descartei a lei, não. Eu cumpri a lei. Eu alcancei a justiça da lei. E os que estão agora comigo no meu reino, receberam essa justiça, ou vão receber, logicamente, e está olhando para frente, pela fé. Esse é o Evangelho, irmão. O Evangelho é Cristo fazendo o que tinha que ser feito no meio do seu lugar. Cristo obedecendo o que nós deveríamos obedecer. É só isso, porque em caso de desobediência, o que te esperava era a morte eterna. Morte eterna. Não sei se isso te preocupa, mas era isso que esperava os homens antes de Cristo vir. E aí, para que essa fala de Jesus não fique mal compreendida pelos que são salvos pela graça mediante a fé, ele vai dizer que cumpriu a lei, mas ela não caiu em desuso, não. Porque há uma fala assim por aí. Não, o Antigo Testamento já não serve mais para nada. Eu estou no tempo da graça, não estou no tempo da lei. Irmão, a lei é boa, quem é ruim é tu. É o que a Bíblia diz. A lei é boa e é perfeita. Por que ela é boa e perfeita? Porque ela é a expressão do caráter de Deus. A lei é o caráter de Deus sistematizado para que você entenda o que Deus é. Então ela é boa. Nós é que somos ruins. Nós é que somos pecadores. Nós é que somos limitados. Nós é que somos problemáticos. O apóstolo Paulo diz que a lei estava enferma por causa do pecado. O que aconteceu nesse sentido? Por causa do pecado. Em cada um de nós não tem possibilidade de alguém cumpri-la. Então o problema não é a lei. O problema somos nós. Mas por causa do pecado nós não temos condição de obedecê-la. Mas você agora não está liberto do poder do pecado? Sabe qual é o problema? O problema é a interpretação. Acho que esse que é o grande problema. Porque quando a gente fala de graça, de salvação pela graça, pela fé, é natural que o coração pecaminoso do homem pense, então eu estou livre das minhas obrigações, porque alguém já se virou com isso lá, né? Não. A vinda de Jesus não só cumpriu o Antigo Testamento, não só cumpriu a lei, não só cumpriu aquilo que Deus determinou para o homem viver, mas deu ao homem possibilidade de viver isso também. Claro que ainda de maneira limitada por causa desse corpo corruptível que você habita, mas você está liberto do poder do pecado, cara. Você agora é súdito do reino de Deus e recebeu a possibilidade de cumprir com isso, de viver isso, de se esforçar e lutar contra o pecado para que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja cumprida através de você também. Então o que Cristo veio fazer? Cristo veio trazer possibilidade para a nossa impossibilidade. Era impossível para o homem obedecer à lei, mas agora pelo poder do Espírito Santo, por aquele que governa o seu coração, pela virtude que vem de Deus, você não está mais morto, você está vivo em Cristo Jesus. Agora dá para você dizer para o pecado, não. Dá para você consagrar a vida, dá para você buscar. E é o que Jesus está colocando aqui. Isso é o Evangelho. Isso é Jesus dizendo, não foi pelo que você fez, é pelo que eu fiz. Não foi por suas obras, não é por aquilo que você pensa que pode fazer. É pelo que eu fiz, mas a partir do que eu fiz, eu quero que você faça também. A partir do que eu fiz, eu quero que você também faça. Eu quero que você também obedeça. Eu quero que você também sujeite.
Eu libertei seu coração. Eu te dei força, eu te dei poder, eu te dei graça, eu te dei virtude para que você obedeça a lei de Deus. E aí a gente precisa entender uma coisa aqui, antes da gente ir para o 18 e 19. A gente precisa entender uma coisa. Quando nós falamos de cumprirmos a lei hoje, a gente precisa aplicar isso da maneira correta. Todo o Antigo Testamento ainda é válido. O pessoal costuma fazer uma distinção que não é correta. Por exemplo, o aspecto civil e cerimonial da lei foram abolidos. Irmão, não foram abolidos. Foram cumpridos, é diferente. Porque é a palavra de Deus. A gente vai ver no texto, cada ponto, cada palavra é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não cai, mas ela se cumpre. A grande questão é que o aspecto civil da lei e o aspecto cerimonial da lei foram cumpridos em quem? Em Cristo. Não perdeu a validade, antes encontrou seu cumprimento. Entendeu isso? Está claro para você? Agora tem um terceiro aspecto que vale para todo mundo e para toda hora. Qual é o aspecto? É o aspecto moral. Aspecto moral da lei, né? Que a gente vai ver na próxima semana, né? Que é mais do que não mate. O aspecto moral da lei não fala sobre não matar. Fala, por que você deseja matar o outro? É sobre isso que a lei fala. É isso, irmão. O aspecto moral da lei precisa ser observado. Os 10 mandamentos são o reflexo do que Deus é. Honrar pai e mãe. Não é o que o apóstolo Paulo usa para ensinar os filhos no Novo Testamento? Que é o primeiro mandamento com promessa? Honra pai e mãe. É o primeiro mandamento com promessa? É ou não? O próprio Jesus ensinou muito a partir da lei. Paulo e os apóstolos ensinaram muito a partir da lei. Eles voltavam na lei. Tem um texto, acho que é 2 Coríntios, capítulo 9, onde Paulo vai defender o direito do apóstolo de sobreviver a partir do altar. Ele diz que quem prega tem que viver do altar. Ele argumenta nessa direção, né? E aí ele usa um texto do Antigo Testamento, o texto diz que era proibido amarrar a boca do boi enquanto o boi debulhava. Né? O boi girava um moinho, triturava o trigo, né? Debulhava o trigo ali, mas ele também precisava se alimentar. Então, enquanto o boi estava ali debulhando o trigo, era justo que ele também se alimentasse do trigo que estava debulhando. Quando Paulo vai ensinar que o ministro precisa ser sustentado pela igreja, ele diz, não tem o boi que debulha o trigo, que está escrito no Antigo Testamento, que precisa também comer e se alimentar? Então, aplica aqui para nós. É assim que o ministro deve ser sustentado. Então, você percebe como questões morais se aplicam à vida da igreja? E aí o povo fica nessa... Irmão, desculpa o que eu vou dizer aqui, mas isso aqui é uma manobra para viver em libertinagem. Não, a lei não vale mais, Cristo já fez tudo, e aquele negócio todo, né? É só ler esse tipo de texto aqui que você vai ver o evangelho completo. O evangelho completo é Cristo fazendo o que não poderíamos e nos dando condição para viver para a glória dele aqui e agora. E aí ele diz no versículo 18 e 19, na verdade ele fala de duas coisas aqui. Primeiro ele fala da validade da lei, depois ele fala da autoridade da lei. 18, porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra se passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. O que é passar céu e terra? Essa era presente, da qual nós vivemos desde o início da criação, vai passar. Um dia haverão novos céus e nova, aí é a passagem dessa era presente. Até que isso aconteça, tudo que está escrito precisa ser observado e cumprido. No aspecto moral, em todo tempo nós somos solicitados para obedecer o que Deus determinou. Então, até quando vale a lei de Deus para obedecer, Wesley? Até que céu e terra passe. Até que venham novos céus e nova terra. Enquanto não vierem novos céus e nova terra, nós estamos obrigados com aquilo que Deus espera de nós. Você entende isso, irmão? Ah, não, Novo Testamento. Sim, a Bíblia é dividida em 2 testamentos e tal, mas não é dividida em 2 histórias. A história da Bíblia começa com Gênesis 1:1 e termina com Apocalipse 22, eu acho, 13, sei lá, 18. Não sei, não lembro. Mas assim termina. E aí a galera quer fazer a separação, a Bíblia é a palavra de Deus. E deve ser obedecida como tal.
Então, até que essa era passe, nós temos uma obrigação com a lei de Deus. E aí ele diz no versículo 19, ele fala sobre a autoridade da lei. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar aos outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Ele está falando aqui que o mínimo dos mandamentos tem que ser observado. O mínimo. E onde que ele coloca isso de maneira bem clara? No versículo 18. Ele diz que um I, o que era o I? O iode no alfabeto hebraico é a menor letra do alfabeto. E o que era o tio? O que era o tio? Era um traço pequenininho que distinguia uma letra da outra. Então ele está dizendo, vocês devem observar a menor letra e o menor ponto, porque tudo é palavra de Deus. E infelizmente com isso o pessoal pega essas coisas, né? E muitas escolas de interpretação foram desenvolvidas a ponto das pessoas quererem saber, né? O que quer dizer uma letra, o que quer dizer um ponto da Bíblia. Não, é a palavra de Deus e tal, mas não é isso que o texto está dizendo, tá? O texto está dizendo que toda a Bíblia é a palavra de Deus. Todos os mandamentos que estão aqui devem ser rigorosamente observados. A ponto de, no versículo 19, ele fala algo que é meio complexo. É meio complexo. O quê? Quem observar e ensinar direito vai ser grande no reino dos céus. Quem ensinar errado e não obedecer vai ser pequeno. Parece que ele está falando de escalas de premiação. Não é? Há quem concorde com isso, e quando você olha, por exemplo, para 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 em diante, onde o apóstolo Paulo diz, eu como prudente construtor vim aqui, coloquei um alicerce, o alicerce é Cristo, cada um veja como edifica. Aí tem uns que vão edificar em cima do mesmo alicerce, que é Cristo, obras de ouro, obra de prata, obra de barro, obra de madeira, e ele diz que naquele grande dia, todas essas obras vão ser testadas, vão ser queimadas, e alguns vão ser reprovados nas obras, mas vão ser salvos como pelo fogo. E os outros vão ser aprovados. Quando você olha, por exemplo, para juízo também a Bíblia parece falar sobre escala de juízos. Em vários momentos nas Escrituras você vê a Bíblia dizendo que haverá mais juízo para uns do que para outros. Então isso parece sugerir essa diferenciação de como nós seremos tratados lá. Wesley, você sabe como é que isso funciona? De maneira nenhuma. Não sei te explicar, não. Mas parece que o texto está falando sobre isso. Sobre a ideia de nós sermos tratados com uma consideração diferente a partir do nosso envolvimento, do nosso relacionamento com a vontade de Deus. E eu acho até justo. Eu acho até justo. Né? Porque é uma loucura que você conheça o sacrifício da cruz de Cristo e despreze a vontade de Deus. Ver o Evangelho sendo pregado semana após semana, o quanto foi custoso para que nós pudéssemos estar aqui hoje, reunidos em torno do nome de Cristo, e despreze isso. Isso para mim não faz sentido. Né? Então ele diz isso. E para a gente encerrar, ele chega no 20 e diz, porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito, a justiça dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Eu quero ler com vocês a justiça dos escribas e fariseus no capítulo 23 de Mateus. Vamos ler qual era o tipo de justiça deles? Vamos lá. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus, os escribas e os fariseus, né? A diferença, os fariseus eram um grupo de autoridade religiosa, e os escribas, os versados na lei, né? Eles eram os especialistas da Bíblia naquela época. Se assentam na cadeira de Moisés, né? Eles arrogam para si o direito de administrar a lei. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem. Olha aqui para mim. Tudo o que eles ensinavam estava certinho. Eles eram intérpretes perfeitos da letra. E quando eles diziam, não matarás, pode não matar, pode seguir isso aí. Não cobiça o que é do outro, não pode seguir isso aí, eles estão certos. Eles faziam uma leitura da lei, interpretavam uma lei de maneira seca, fria, preto no branco. Pode obedecer a minha palavra. Olha o que ele diz. Obedeçam-lhe
em tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que? Essa é a justiça dos fariseus. Essa aqui é a justiça dos fariseus. Qual é a justiça dos fariseus? Uma aparência de obediência, mas no fundo, eles não eram obedientes à verdade de Deus do jeito que deveriam ser. Eles ensinavam, eles pregavam, eles interpretavam, faziam força para cumprir o preto no branco, mas aqui dentro, eles nunca haviam se voltado para Deus de verdade. Era o legalismo farisaico. Cumpre que está tudo bom. Olha como é que ele continua. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um dedo para movê-los. Pessoas que falam, impõem as coisas sobre as pessoas e a vida deles não mostra isso na prática. Eles não conseguem de maneira nenhuma lidar com aquilo mesmo que eles ensinam. Né? Ageu, tem que deixar de ser flamenguista. Né? Tem que deixar de ser flamenguista. E aí o cara que está aqui... Não, o cara que está aqui não é flamenguista, né? Foi um exemplo... Tentei ilustrar, mas não deu. No meu caso, né, Ageu, tem que deixar de ser fluminense, porque tu é fluminense. Tem que deixar de ser fluminense. Na minha hora, no meu momento de abandonar o Fluminense, eu não faço, por comodidade, né? Então, para o outro serve, para mim não. O outro tem que fazer, eu não preciso. Quando chega na minha vez, tem uma justificativa. Eu encontro um meio. Os fariseus faziam isso muito bem. Eles encontravam um meio pelo qual o pecado deles era justificado diante dos homens. E não tem nada a ver com o tempo que a gente vive hoje, né? Hoje em dia não tem gente assim, não. Pode ir, Gabriel. 5. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e suas franjas de suas vestes bem largas, né? Eram estereótipos religiosos, né? Filactério era uma caixinha de couro e dentro dessa caixinha de couro tinha pergaminhos com versículos da lei de Deus. Eles colocavam na testa, prendiam na testa ou no braço esquerdo, e nas franjas eram cordões azuis que adornavam a borda dos vestidos, com versículos também. Então aquilo passava uma sensação de piedade, porque eles eram homens da Bíblia, né? Gostam do lugar de honra nos banquetes e se assentam e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Mas vocês não devem ser chamados mestres, um só é o mestre de vocês, todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai. Já viu o povo gosta de chamar de pai espiritual dos outros? E eu tenho um pai espiritual. Não, minha mãe na fé. Isso não é pecado em si mesmo, amém? O problema não é você considerar uma pessoa porque essa pessoa de alguma maneira abençoa a sua vida através de ensino e cuidado. O problema é que esses caras gostavam do título. O título de pai espiritual. O título de mestre sobre as outras pessoas. Eu já tive um problema com alguém que fui chamar a pessoa pelo nome e ele falou, pastor fulano. Às vezes eu chego na igreja para pregar, o irmão que está lá na porta pergunta, qual o nome do irmão? É o Wesley. Aí tu fica ali assim em pé, né? Aí a pessoa fica, aí procura um lugar para sentar, mas eu sou pregador da noite, mas eu falei que eu sou o Wesley, só o Wesley. Aí daqui a pouco você vê alguém me chamando, ou alguém vindo, não, esse é o pregador da noite. Ah, eu não sabia que ele era o pastor. É porque o pessoal está acostumado com isso. Qual é seu nome? Pastor Wesley? Não, meu nome é Wesley. Eu sou Wesley. Meu nome não é pastor Wesley. Meu nome não é evangelista Wesley. Meu nome não é o diácono Wesley, mestre Wesley, professor Wesley. Meu nome é Wesley. Mas os fariseus amavam a pompa de serem tidos como os pais do povo, os mestres do povo. E ele está falando nesse sentido. Pode continuar, Gabriel, por favor. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei, e fariseus, hipócritas. Eu queria chegar aqui.
Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. A palavra que é usada para hipócritas, e esse é o apelido preferido de Jesus para os fariseus. Se você olhar o Novo Testamento, os evangelhos, você vai ver Jesus o tempo todo dando neles hipócritas, 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 hipócritas. Sabe o que era o hipócrita naquela época? Era o ator grego. Era o cara que interpretava um papel. E geralmente usava muitas máscaras para se diferenciar. Hoje não, né? Hoje tu vê o mesmo ator fazendo vários papéis, né? Numa novela ele era uma coisa, noutra novela ele era outra. Antigamente não. Para que o cara não fosse reconhecido como o ator que interpretou o papel na outra peça, eles colocavam máscaras para interpretar pessoas que eles não eram. O que é um hipócrita? O que é um fariseu? A gente, infelizmente, né, fala de maneira jocosa quando a gente fala sobre o farisaísmo, mas eles tinham um papel importante para o povo de Deus naquela época, apesar de se comportarem mal. O que é um hipócrita? Um hipócrita é esse cara. É essa pessoa que se coloca diante dos outros como o santo dos santos, mas tem uma vida desgraçada por trás. Prega como um anjo e é um marido parecido com um demônio. É muito bom para conviver na igreja, em casa é péssimo. E é o que a gente conversa aqui, a gente não está sempre falando sobre isso, da necessidade do nosso cristianismo transcender a igreja local, que é muito mais importante que lá fora as pessoas vejam o que Cristo fez na sua vida, se é que fez alguma coisa, do que você está aqui com esse microfone na mão, fingindo que você é o que você... Irmão, a melhor coisa do mundo é se libertar das amarras da vida hipócrita. A vida hipócrita é uma grande prisão e você precisa o tempo todo sustentar a aparência que não é a verdade. Você já tentou ser rico? Já tentou? Eu conheço gente que já tentou ser rico. Todo enrolado, tudo que é cartão estourado. Porque você passa o cartão, irmão, mas a fatura vem. Fica aqui fingindo que você não é o que você é para você ver se a conta não vem depois. É por isso que eu me exponho. E eu falo, vai lá perguntar a Ilana, pergunta ela como é que eu sou em casa. Graças a Deus eu trabalho com pessoas que são aqui da igreja. Hoje eu sou pastor de pessoas que são meus colegas de trabalho. A gente está falando de perfeição aqui? Sim ou não? Nós estamos falando de um povo que teve seu coração mudado. Suas afeições foram profundamente tocadas, os seus amores foram ressignificados, as suas predisposições foram transformadas. E ainda que eu peque, ainda que eu erre como marido, ainda que eu seja um marido ruim para a Ilana, de manhã eu preciso me arrepender à tarde para a gente dormir bem à noite. É disso que eu estou falando. Eu não estou falando de perfeição, ninguém aqui é. Jesus falou, quem cumpriu a lei foi eu, não foi vocês. Mas a justiça de vocês tem que exceder dos fariseus. Vocês precisam viver uma vida de verdade, cara. Se o coração de vocês foi transformado, se vocês são súditos do reino de Deus, se vocês foram alcançados pela graça salvadora, não cabe mais viver uma vida pecaminosa sem se incomodar com isso. A gente vai continuar expondo o texto e você vai ver que só daqui para frente, sobretudo no capítulo 6, Jesus chama os fariseus de hipócrita um monte de vezes. Hipócritas, hipócritas, hipócritas. Jesus está dizendo, vocês não vivem do jeito que vocês creem. Vocês dizem uma coisa com a boca, mas o coração de vocês é outra. 12, se eu não me engano, de Lucas. Acho que é de Lucas. Acho que é de Lucas. Ou acho que é Mateus. Acho que é Mateus. Não lembro. Os fariseus estão ali falando sobre um monte de coisa sobre a lei. E aí Jesus olha para eles e diz, hipócritas, como vocês, sendo maus, querem falar de coisas boas porque a boca fala do que o coração? Mas eles não estavam falando de coisa boa? Sim ou não? Tava ou não? Porque dá para disfarçar a fala. Dá para vir programando de casa até a igreja como eu vou me comportar na presença de vocês.
Dá para programar o meu comportamento quando eu tenho tempo para fazer isso. Dá para preparar o sermão muito bem, porque eu tenho uma semana para estudar e pregar no outro domingo. Agora, no dia a dia, eu sou atacado, eu sou ferido, eu tenho oportunidade de ferir. No dia a dia, eu tenho oportunidade de mentir ou andar na verdade. No dia a dia, eu tenho oportunidade de abrir mão de ganhos ilícitos, independente dos meus problemas financeiros. No dia a dia, eu tenho um vizinho para cumprimentar e para tratar bem. No dia a dia, eu tenho um horário para cumprir no trabalho, eu tenho um chefe para honrar, eu tenho uma empresa para levar o melhor de mim, porque eu tenho esse coração regenerado de gente que faz parte do reino de Deus. E aí imagina você fingiu ser um bom funcionário com 10 anos de empresa. Impossível! Imagina você passar 8 horas por dia com alguém que se dá bem em cima do teu trabalho, que morcega enquanto você está trabalhando. Não bate uma ira? Meu Deus! É ou não? Mas é ali que você... Eu lembro, né? Eu falava... Noan e Júnior passaram muito tempo assim comigo, eu falava dos nossos problemas no trabalho, eu falava para eles, hoje o trabalho é o que mais faz pecar. Me faz pecar o tempo todo, porque eu não estou conseguindo reagir bem. Eu chego em casa, eu fico triste, fico mal, eu peço a Deus misericórdia, peço a Deus para me ajudar, para fechar minha boca. Mas eu ficava atribulado com aquilo que me atribula, que de repente nem é errado, é eu que sou atribulado mesmo, eu sou problemático também. E eu falava isso para eles, cara, hoje o trabalho é o que mais me faz pecar, eu não estou aguentando mais pecar nesse trabalho, peco toda hora. Por quê? Porque lá não dá tempo de você preparar um discurso, não dá tempo de você preparar uma performance, não dá tempo de você preparar um comportamento. E vida cristã não é sobre o que a gente faz. Vida cristã é sobre o que a gente... De uma fonte não podem, árvore boa não produz fruto. É assim. Como é que a gente excede a justiça dos fariseus? A gente não fica preocupado em amostrar aquilo que nós não somos. A gente excede a justiça dos fariseus vivendo de acordo com aquilo que fomos transformados em Cristo Jesus. Eu sou crente. Irmão, é uma bênção. É uma bênção. Por algum motivo você olhar no espelho e pensar, cara, eu sou crente. É uma bênção. Eu não estou falando de questionar a salvação, porque eu, particularmente, eu tenho certeza e convicção da minha. Só que quando eu me pego me comportando de um jeito contrário àquilo que sou, eu tenho que refletir. Eu tenho que olhar no espelho e ser honesto com quem? Com quem está lá no espelho. Para os outros, você pode, o seu coração enganoso pode, te levar para um lado. Assim, e aí você, ainda que queira confessar pecados, você justifica seus pecados. O coração enganoso faz isso. Até quando a gente está errado, ele insiste em dizer que tem um motivo para a gente estar errado. Não tem motivo para estar errado. Está errado, está errado. Mas olha no espelho e engana quem está lá que eu quero ver. Olha no espelho. E se você, por um acaso, chegar à conclusão, cara, eu estou vivendo assim há muito tempo, eu não consigo progredir nisso aqui, é o que a gente fala de santificação. Está ruim de sair daqui. Pode haver uma grande possibilidade de você ter que se converter. E eu digo, é uma bênção, é melhor você chegar à conclusão de que não é convertido e se sujeitar, cair no chão do quarto pedindo a Deus, tem misericórdia, eu entendi o Evangelho, aplique essa obra no meu coração, do que viver fingindo ser o que você não é, vivendo uma vida puramente religiosa. A religiosidade e o legalismo dos fariseus se tornou um símbolo para pessoas que vivem uma vida forçada no nosso meio. Como é que a gente excede a justiça dos fariseus? A gente entende que Cristo já cumpriu a lei? A gente entende que Ele
já mudou o nosso coração e agora nós fazemos parte do reino dele, que nós somos súditos desse reino. Nós entendemos que a lei de Deus é a verdade de Deus e a gente não despreza ela. E ao contrário dos fariseus, ao invés da gente viver de aparência, a gente vive de insistência. A gente vive de perseverança. A gente vive todos os dias tentando melhorar, tentando se adequar àquilo que Cristo é. O que é a vida cristã, irmão? Senão uma jornada de conformação à imagem de Cristo. Eu gosto do que o pastor Leandro Vieira diz sobre isso. Não é sobre o que nós fazemos, é sobre o que estamos nos tornando. O que você está se tornando, irmão? Olha para trás, faz uma análise da sua vida. Porque a gente pensa que na hora de analisar a vida por causa de pecado é só na ceia, né? Analise o homem a si mesmo, analise-se o homem a si mesmo e tal. Não, a vida cristã é uma vida de autoanálise, é uma vida de olhar no espelho, é uma vida de todo dia. Você que é casado, pergunta à sua esposa, como é que eu estou indo? Pergunta ao seu marido, como é que está a minha vida? Tem amigos crentes, amigos capazes de olhar no seu olho e dizer, cara, está errado. E tomara a Deus que você ache esses amigos, porque andar sem amigos assim é horrível. É muito triste você não ter pessoas que possam te ajudar no seu processo de santificação. Seja humilde. Pergunta, você está vendo progresso na minha vida? Você me acha mais crente do que eu fui no ano passado? Ah, não acho não. Tu pode me ajudar com isso? Confessai os vossos pecados uns para os outros e orais um pelos outros e sarareis. Que nós possamos abrir mão das máscaras. Que nós possamos abrir mão do teatro. Que nós possamos abrir mão da interpretação. Porque nós fomos feitos filhos de Deus e devemos nos comportar como tais. Amém? Esse é o Evangelho. Pode se colocar de pé.